Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. A viagem de Lula à China foi um verdadeiro fracasso, um vexame que a imprensa brasileira está tentando esconder. Mas calma, que aqui comigo, Felipe Lintz, você vai entender tudo nos mínimos detalhes. Bora lá! Um perfil nas redes colocou de maneira irônica a seguinte notícia: faz o L, o presidente Lula assinou mais de 50 bilhões de reais em acordos com a China. Assim, o Brasil firmou o maior acordo bilateral da história com o país asiático. Já Gleisi Hoffmann foi correndo para as redes soltar fogos, afirmando: saldo da viagem de Lula à China é muito importante para o nosso desenvolvimento. 15 acordos que podem chegar a 50 bilhões de reais no comércio, agricultura, pecuária, tecnologia, informática na comunicação, TI, pesquisa e inovação na economia e combate à fome. Parceria estratégica entre Brasil e China já soma quase 90 bilhões de dólares em exportações. Bom, mas a verdade é esta: Lula fala em acordo de 50 bilhões de reais com China e 12 bilhões com Emirados Árabes, mas os pactos são vagos e representam apenas promessas. Mas para que vire investimento de fato, falta a concretização de contratos que ainda não foram assinados. É isso mesmo que você acabou de ler aqui, meu amigo, minha amiga. O que estão dizendo por aí de que Lula teria assinado acordos multibilionários, fechado acordos importantes para o Brasil, não passam de memorandos, de promessas, enfim, meras metáforas, assim como a história da picanha. Ah, vamos lá, se você estiver duvidando do que eu estou falando, eu abri a notícia do jornal Poder 360, que listou em detalhes os tais acordos multibilionários que a turma do PT tá cantando por aí. Se liga: memorando de entendimento sobre o grupo de trabalho de facilitação de comércio entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e o Ministério do Comércio da China. Ponto. Segundo, protocolo complementar. Outro, memorando de entendimento sobre cooperação em pesquisa e inovação. Outro acordo que foi assinado lá, memorando de entendimento. Outro, memorando de entendimento. Mais um, memorando de entendimento. Outro, memorando. Mais um, memorando. Memorando e nada, pessoal, é a mesma coisa, tá? São meras promessas, metáforas. Outro aqui, acordo de coprodução televisiva. Memorando. Mais um, acordo de cooperação entre agência de notícias. Só isso, compartilhamento de notícias. Memorando, mais um memorando. Plano de cooperação espacial, que já existe entre Brasil e China há muitos anos, não é nenhuma novidade. Plano de trabalho Brasil e China de cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal. Isso já existe, não é nenhuma novidade. Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil com a China. Mas nada além disso, ou seja, protocolo e memorando. Como disse a própria manchete aqui do jornal Poder 360, tudo não passa de uma mera promessa, nada de efetivo. Bom, e se já não bastasse este vexame todo, saiba que tivemos ainda a cena protagonizada pelo líder do MST, que foi na viagem oficial com Lula até a China. Detalhe, para falar sobre agronegócio. Inclusive, em sua fala, ele prometeu que as invasões vão continuar existindo. Se liga. De fato vai haver uma onda de ocupações no MST no Brasil nos próximos meses? Não, o que eu inclusive registrei num vídeo que está dando polêmica agora lá no Brasil, é que naturalmente a nossa base, durante o mês de abril, sempre se mobiliza para pressionar pela reforma agrária. Então, mobilização popular, manifestações, vigílias, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas, faz parte da nossa existência. Então não há nenhuma novidade nisso. Quem disse? Vai acontecer, então? Vai acontecer. Não só em abril, mas porque é a forma das mobilizações pressionarem para que se aplique a lei da reforma agrária que está na Constituição brasileira. Como é que está a convivência aqui na viagem com personalidades do agro? Está cheio de integrantes do topo do agro brasileiro aqui nessa missão à China. Como é que com o outro lado? Uma convivência democrática. Ainda que, como eu estou na comitiva oficial, na prática quem está na comitiva é o pessoal do governo e os deputados que vieram, a maioria são progressistas. Então, estamos falando o tempo inteiro de agricultura, do que a China pode nos ajudar, etc e tal. Então, estamos muito bem, obrigado. Bom, nós viemos com o objetivo de conhecer as experiências da China na área da agricultura, né? Porque pouca gente comenta no Brasil, mas aqui é essencialmente uma agricultura familiar, por conta da reforma agrária que foi feita na época da Revolução. Aqui não tem agronegócio, não tem monocultivo, aqui é policultura. E nos interessa muito também
pelo tema das máquinas agrícolas. A China é o país do mundo que tem mais máquinas agrícolas para os camponeses, coisa que não tem no Brasil. Não, é isso mesmo que a gente acabou de ver e ouvir. O líder de um movimento que já foi acusado de ter invadido terras produtivas no Brasil, participando de maneira oficial da comitiva do Brasil ao lado do Lula para falar sobre agronegócio. Bom, olha, depois dessa, eu acho que não preciso ver mais nada na minha vida, viu? Bom, e se já não bastasse tudo isso, Lula, durante a sua viagem à China, resolveu de maneira muito brilhante anunciar a taxação justamente de produtos da China. É claro que este anúncio revoltou grande parte do seu eleitorado, os próprios petistas. Se liga nessa postagem. Mano, eu confiei no Lula e ele vem taxar compras na Shein, que absurdo. Já outra escreveu: ô Lula, pensa bem, nós pobres não votamos em você pra você taxar, é o único jeito que temos de comprar coisas bonitas e diferentes por um preço que conseguimos pagar. Nem Bolsonaro ia taxar, não faz isso. Bom, e por consequência desta atitude, a popularidade de Lula, que já não é grande coisa em menos de 3 meses de governo, começou a derreter ainda mais. E é claro que jornalistas da TV Globo também entraram em pane. Veja só a reação da jornalista Eliane Cantanhede. Não gostou absolutamente nada disso tudo. O anúncio foi todo atrapalhado. Primeiro, você não vai falar de taxação, sendo anunciando taxação de produtos chinês, no dia que o Lula está embarcando para a China, não é? Então já foi diplomaticamente errado. Do ponto de vista do público interno, esse eleitor é um eleitor que qualquer candidato precisa, porque é aquela classe média baixa, que compra produto chinês e, obviamente, esse anúncio incomoda um eleitor precioso. O Lula tem 39% de aprovação. Ele precisa avançar, não é implicando com produto de classe média baixa. E a terceira coisa é que foi extemporâneo, porque o programa não está pronto. Não está pronto, gente. Eles não sabem como é que vão tributar. Em que momento, sei lá, se é aqui, como é que faz, como é que não faz. Ai, ai, meus amigos, o vexame é tanto que até a TV Globo não está conseguindo perdoar. E olha, sabe que não é a primeira vez que Lula passa vexame em nível internacional. O homem já tá ficando muito experiente. Você se lembra da viagem dele à Argentina? Na época a imprensa noticiou da seguinte forma: Lula vai à Argentina neste domingo em primeira viagem ao exterior após posse presidencial. Já outra notícia afirmou na época: Lula chega à Argentina em primeira viagem internacional desde que assumiu o novo mandato. Ou seja, a TV Globo, por exemplo, estava muito feliz, dando a entender de que agora o Brasil passaria a ser respeitado. Pois é, e as notícias que saíram na época foram estas. Lula é ironizado depois de elogiar a economia argentina. O presidente disse que o país vizinho terminou 2022 em situação privilegiada, mas não citou que a inflação fechou o ano em 94,8%, maior nível desde 1991. Na Argentina, Lula diz que o BNDES voltará a financiar projetos em países vizinhos. Conselheiros de Lula criticam falas polêmicas do petista na Argentina. E se já não bastasse tudo isso, a jornalista Vera Magalhães, a mesma da Turminha do Amor, resolveu na época desabafar sobre tudo isso. Carol, eu não estou entendendo qual é a estratégia do Lula ao insistir nessas pautas, a questão toda da discussão sobre o papel do BNDES, papel das estatais, coisa do financiamento a nações aliadas ideologicamente ao PT, e essa discussão sobre o papel do BNDES, que são coisas que não são pacíficas, não são majoritárias na sociedade e que não deveriam ser a prioridade de um governo que ainda precisa mostrar como vai dar conta de ter responsabilidade fiscal com as muitas necessidades internas de financiamento público, de gasto público. Não fecha essa conta. Então eu acho essa pauta toda muito errada, muito enviesada. Não é uma prioridade nem aqui nem na China do Brasil essa discussão. E aí fica se gastando toneladas de papel, de comentários e de explicação do ministro da Fazenda, que tem aí outras prioridades, para algo que não deveria estar no centro das preocupações do governo. Então, eu acho a pauta dessa viagem bastante atravessada, enviesada, para o Lula mostrar que realmente vai ter um realinhamento ideológico, falar de Cuba, falar da Venezuela. Eu acho que tudo isso é um erro estratégico e que não deveria
está no cerne das preocupações do governo, mas está. Bom, e se já não bastasse tudo isso ainda, durante a mesma viagem, Lula resolveu se encontrar, talvez para tentar aliviar todo este vexame, com o presidente do Uruguai e do Paraguai. Mas as notícias que saíram na época também não foram muito favoráveis. Se liga, presidente do Uruguai, que se encontrou com Lula, criticou países em encontro de líderes, dizendo que a CELAC, um grupo ligado à esquerda, não respeita a democracia, os direitos humanos ou as instituições. E além disso, o presidente do Uruguai, na frente de Lula, chegou a pedir o fim do clube de amigos da esquerda, o qual faz parte a tal cúpula da CELAC. E aí, para fechar com chave de ouro, a primeira viagem realizada por Lula na época em nível internacional, ele acabou levando uma saraivada daquelas do presidente do Uruguai e do Paraguai. En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá. Y no sabemos quién nos va a suceder. No sabemos cuál va a ser su ideología. Sí sé, y hablo en nombre de Uruguay, que venga quien venga va a representar los intereses nacionales. Va a venir aquí a la CELAC a apostar a este foro. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente. He escuchado discursos que comparto la mitad y hay discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. Y ahí nace otro foro y así sucesivamente, y es cuando el derecho internacional empieza a perder confianza en los pueblos. Y por eso pasar a la acción, pequeños pasos, pero en una dirección, y no grandes discursos que nos congelen bajo títulos de solidaridad y otros conceptos que son muy lindos, pero que a veces no se ponen en práctica. Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil hace pocos días. Creo que todos los países que estamos acá condenamos esas acciones contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Recién repasaba uno de los oradores la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. La democracia como sistema de gobierno, si bien inicia con elecciones libres, periódicas y transparentes, no culmina allí. Las elecciones nos dan legitimidad de origen, pero el verdadero desafío está en ejercer el poder garantizando la pluralidad política, la dignidad humana, la libertad de expresión, el respeto al Estado de Derecho, la separación y la independencia de los poderes. Y así como nos preocupan los hechos ocurridos en Perú, en Brasil, también nos preocupa, presidente, y este es el foro donde tenemos que decir el éxodo masivo que vemos y que según ACNUR, la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. Y no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares, pidiendo refugio en nuestros países. En mi país yo me encuentro con trabajadores y trabajadoras venezolanos, ingenieros, médicas, buscando oportunidades. Y la diáspora venezolana no puede ser obviada y debe ser abordada y buscar una solución si hablamos realmente de que nos preocupa la dignidad humana.
Rapaz, olha, em vexame, Lula já está extremamente experiente. Olha, pessoal, depois dessa eu não preciso dizer mais nada, né? Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau.